Relações Jurídicas, pessoal, estamos de volta com mais um Jurispapo Trabalhista e hoje eu vou tratar de um tema de grande relevância para a sociedade, uma vez que nós vamos falar de jovens que estão inseridos ou que serão inseridos no mercado de trabalho. Trata-se de uma imposição legal de um lado e do outro lado de um papel social que deve ser desempenhado pelas empresas. Hoje vamos responder algumas dúvidas que são chegadas a nós, trazidas aí pelos nossos amigos, parceiros, relacionadas a esse tema. Eu separei 5 questões para responder, porque é um tema amplo, tá? Então não daria para falar muita coisa aqui. E isso significa que caso a sua dúvida não seja respondida hoje, não se preocupe, basta colocar nos comentários, mandar um direct, um e-mail, uma mensagem, que eu e minha equipe teremos maior prazer de responder e de ajudar você a entender esse tema tão importante. Sem delongas, então, eu queria falar para vocês quais são as questões que nós vamos responder hoje aqui e já passar a resposta de cada uma delas. Primeira pergunta: que empresa é obrigada a cumprir a cota de aprendizagem? Segunda pergunta: qual é a cota de aprendizagem? Terceira pergunta: como é feito o cálculo para a apuração dessa cota? Quarto, o que acontece caso a cota não seja cumprida? 5. Quais os requisitos principais do contrato de aprendizagem? Primeiramente, antes da gente falar então na primeira pergunta, que empresa é obrigada a cumprir a cota de aprendizagem, a gente precisa levar em conta o que é aprendizagem. Quem vai falar para nós aí de forma bem genérica o que é aprendizagem é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar em outras palavras, de forma bem sucinta, que será a formação técnico-profissional, né, de acordo com as disposições da legislação em vigor. Mas, na prática, o que é a aprendizagem? É a inserção de um jovem, um adolescente, ao mercado de trabalho através da educação, porque nós vamos ver ao longo das questões que vamos abordar aqui que andam juntas a educação e o trabalho. Então, nada mais é do que essa inserção aí do mercado de trabalho. E quem seria esse aprendiz? A lei vem trazer para nós que aprendiz é aquele que tem entre 14 e 24 anos. Portanto, dentro dessa faixa etária, pode ser enquadrado e considerado como aprendiz para fins legais. Um outro parâmetro muito importante que eu não vejo muita gente falando diz respeito à escolaridade, né? Porque esse jovem, esse adolescente precisa estar estudando o ensino fundamental, o ensino médio, tá? A lei, claro, vem trazer algumas ressalvas caso o adolescente, o jovem, aprendiz more no lugar onde não há disponibilidade de ensino fundamental. Ele traz algumas ressalvas, mas a regra é ele precisa estar estudando na escola normal. E também ele vai estar matriculado num curso aí de formação profissional voltada aí para a aprendizagem. Respondendo trazendo aqui à baila essas duas situações tão importantes, que é o que é aprendizagem, quem é aprendiz, agora eu vou falar da empresa. Que empresa que é obrigada a contratar aprendiz? E aí nós temos todas as empresas, a legislação vem trazer estabelecimentos de qualquer natureza, ou seja, todo tipo de empresa tem que contratar aprendiz. A questão é que a obrigatoriedade dessa contratação, ela é mitigada em alguns tipos de empresa, como por exemplo as empresas pequenas, ou as MEs, micro e pequena empresa, as EPPs, empresas de pequeno porte, as empresas que participam do Simples Nacional e as empresas aí de educação voltada aí à formação profissional. Então, elas são dispensadas da contratação. Elas podem ou não contratar. Agora, as empresas que fogem a essa regra, aí sim elas são obrigadas a contratar aprendiz. E qual é essa cota de aprendizagem? A lei vem trazer para nós que a cota vai de 5% a 15% da quantidade de empregados que desempenham atividades que demandam formação profissional. Essa é a regra para todas as empresas, exceto para as empresas que atuam no setor desportivo, que houve uma alteração da lei, dispondo que elas podem contratar aprendiz até 10%.
tá? Então essa é a cota de aprendizagem. E como, a terceira pergunta, é feito o cálculo para a apuração dessa cota? Nós vamos pegar, como eu já antecipei um pouquinho, a quantidade de empregados que desempenham atividades de formação profissional para calcular a cota. Isso significa que a gente vai excluir alguns tipos de cargos, como, por exemplo, pessoas que desempenham atividade que exigem nível técnico e superior, pessoas que desempenham cargo de liderança, chefia, gerência, empregados temporários, né, que desempenham um cargo aí temporário ou contrato temporário, melhor dizendo, e os aprendizes já contratados. Excluindo-se da base de cálculo essas pessoas, nós vamos ver as atividades que demandam formação profissional. Com relação a esse tópico, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como que eu faço para ver qual atividade que demanda formação profissional, que é no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que vocês podem acessar, tá? Mas basicamente é essa apuração. E qual que é a quantidade mínima de funcionários aí para que eu possa ter a cota? E aí nós vamos nos socorrer das instruções normativas que falam, que regulamentam essa contratação de aprendiz, e tem que ser no mínimo 7. Se eu tenho 7 pessoas no mínimo, aí eu já vou contratar um aprendiz aí baseado nessa cálculo aí sobre essas 7 pessoas, tá? A quarta pergunta: o que acontece se eu não cumprir a cota? A empresa, ela é fiscalizada, né? Nós temos as ações aí dos auditores fiscais, mas em conjunto aí ou paralelamente nós vamos ter as atuações aí junto ao MPT. O Ministério Público do Trabalho também vai atuar nesse sentido. Então, primeiro passo, primeira questão que a empresa vai sofrer caso não cumpra a cota é uma autuação junto ao Ministério do Trabalho, onde o auditor do trabalho vai autuar a empresa com os autos de infração de acordo com as infrações verificadas. A empresa vai ter o direito de se defender, tá? Não é algo que é impositivo, já chegou, já multa, não tem um processo. Além disso, o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho, melhor dizendo, vai ter de acesso aos relatórios, vai poder aí buscar as medidas cabíveis, como o TAC, firmar um termo de ajuste de conduta com a empresa, em que ela vai se obrigar a contratar aprendizes até tanto tempo, enfim. Nós temos ainda as ações civis públicas que o MPT pode ajuizar contra a empresa que não cumprir. O próprio Ministério Público do Estado também pode, de certa forma, atuar, porque nós estamos falando de interesses de menores, portanto, o Ministério Público do Estado também tem essa competência. Isso também pode refletir no âmbito penal, né? O Ministério Público Federal pode tomar as providências cabíveis caso ele verifique que há uma violação à lei penal, uma infração penal. Então, são vários desdobramentos que existem aí e estão sobre as empresas que não cumprem esta cota de aprendizagem, tá? Vale lembrar que recentemente nós vimos uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais, que condenou uma empresa a R$200 mil de danos morais coletivos pela não contratação de aprendizes. Então, nós temos que ficar atentos a essas questões, porque esse tipo de ação tem um peso gigante, não só financeiro, como também um peso social, né, que a empresa não está cumprindo uma cota que, como eu disse no comecinho desse bate-papo, é relacionada aí ao contexto social. E quais os requisitos do contrato de aprendizagem? O contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial, né? Tem que haver o registro na carteira, só que o menor aprendiz, por ele ser menor, aí nós vamos socorrer da legislação civil, vai ter que estar assistido ou representado por seu pai, o representante legal. Nas disposições das funções, por exemplo, vai ter que estabelecer lá que ele é aprendiz em tal função. E se ele for contratado para realizar atividades do arco profissional, vai ter que constar na carteira. Esse é um tipo de aprendizagem. Nós temos aprendizagem pelo CBO, pelo arco profissional ou de funções de educação, que são situações diferenciadas que também não daria para falar nesse vídeo. O aprendiz tem um salário, direito ao salário hora, tem o FGTS diferenciado, que é apenas 2%. Tem direito aos benefícios, né? Porque ele é um empregado, mas um empregado diferenciado.
Em contrapartida, se ele faltar na escola, por exemplo, pode sofrer desconto na empresa. O contrato dele nasce com data, dia de começar e dia de finalizar. E caso ocorra alguma situação, como ele peça demissão, ele não tem o desempenho necessário, cometa alguma falta grave, o contrato pode ser rescindido, tá? E para cada uma dessas situações ele vai receber as verbas rescisórias devidas. Além da assinatura, né, do próprio menor aprendiz aí, do seu representante legal ou assistente, no caso, quem vai assisti-lo, e a empresa, tá? É um contrato diferenciado, vai ter que constar também, antes de concluir essa questão, a empresa em que ele vai prestar serviços, juntamente com qual curso que ele vai fazer em qual instituição, tá? E aí nós temos a questão que ele vai ter que, ao mesmo tempo que trabalhar, exercer ou desempenhar aí a função de aprendiz, também vai ter que cursar o curso de formação profissional, que tem que ser concomitante, não pode ser nem antes da contratação e nem posterior, tem que ser durante o contrato. Daí fica a dica que as empresas aí que se valem dos serviços das empresas que são do Sistema S, que é SESI, SENAI, SESI, e as outras empresas, eles têm aí uma das suas competências fornecer esses cursos de formação profissional para os aprendizes. Nesse caso, a empresa não vai custear nada porque ela já recolhe a tributação que é destinada a esse tipo de serviço. Então, essas são as questões relacionadas à aprendizagem que eu me comprometi a trazer com vocês. Como é um tema bem abrangente, eu preparei este e-book aqui, Como Contratar Aprendiz, um manual prático. E, se você quiser, basta solicitar para que a gente possa enviar com o maior prazer. Essa é a dica de hoje, te agradeço e até a próxima.